Abram as suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4. Vai ver um fardado hoje, fardada. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 7. E diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumprirá dominá-lo. Amém, queridos? Muito bem, eu quero pensar um pouco na mãe Eva. A mãe Eva, ela foi a primeira mãe, a mãe da humanidade, a mãe de todos. Eva foi aquela que, pela primeira vez, trouxe uma criança ao mundo. Mas eu quero pensar em Eva não apenas porque ela foi a primeira mãe, mas também porque ela foi uma mulher de superação. Nós precisamos olhar um pouco para a vida de Eva e ter como exemplo esta mulher que tanto sofreu, mas ao mesmo tempo ela conseguiu superar todas as dificuldades, todas as lutas que ela enfrentou durante o período da vida dela. Por isso é que nós queremos pensar nesta noite um pouquinho sobre ela, porque a Bíblia, na verdade, não traz muita coisa sobre Eva. Se a gente for pesquisar, existem pouquíssimas informações sobre Eva, mas a história, o relato da história, a gente pode retirar algumas coisas ali que vão nos mostrar e nos ensinar as lutas e as dificuldades dessa mulher. Eu quero inicialmente ver com a história bem singular de Eva, eu quero pensar em alguns aspectos, antes de entrarmos nas suas lutas e nas suas dificuldades, alguns aspectos interessantes de Eva. Por exemplo, a primeira coisa que a gente pode observar é que ela não foi feita do pó da terra. Eva, ela foi da costela de Adão, não é isso? Então ali em Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22, fala exatamente isso, que diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela com que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Então, enquanto que Adão foi feito do pó da terra, Deus lhe soprou nas narinas de Adão, ele se tornou alma vivente.
Eva foi ali da costela de Adão, uma mulher já pronta, já feita. E esta mulher, que foi ali originada da costela do homem, Deus pegou pela mão, levou até Adão e a apresentou como mulher. Agora, isso a gente tira uma questão, uma informação que é importante para a história de Eva. Eva não teve infância. Eva não teve adolescência. Não teve juventude. Eva já foi uma mulher. Ela foi criada já como mulher formada. E ali, como mulher formada, ela foi levada ao seu esposo, que foi Adão. Isso significa que ela já tem uma diferença muito grande com relação a gente. Por quê? Porque nós crescemos, irmãos, com as experiências da vida. Nós vamos ganhando ao longo da nossa história determinadas situações que vai sendo somado e acrescentado à nossa vida, que vão servir de exemplos e de lições para que a nossa formação ela vá sendo aos poucos completadas ou completas até nós atingirmos a nossa maturidade. Eva não passou por essas situações, ela não passou por essas experiências. O segundo aspecto que a gente observa na vida de Eva é que o nome dela foi dado pelo homem. Interessante, né? Porque o nome, Deus ele disse que ele entregou a Adão o direito de dar o nome de todas as criaturas, tudo que foi criado por Deus. E Eva também. Eva, quando foi levada ali para Adão, depois que houve ali a instituição do casamento, ali em Gênesis capítulo 3, versículo 20, Adão dá o nome de Eva, porque antes, né, o Senhor tinha chamado de mulher, Ishá, mulher, que veio do bicho, do homem. Então ele chamou ali, e ele disse em Gênesis capítulo 3, versículo 20, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então Adão foi que deu o nome de Eva. E Eva significa vida ou vivente. Algumas pessoas falam que essa expressão significa que ela deu vida à humanidade. Por isso foi chamada de vida, de vivente. O nome no hebraico é Shavá, significa vivente. Um terceiro aspecto interessante de Eva, tudo isso é bom que a gente saiba porque a gente entende o contexto da história de Eva. Um terceiro aspecto, irmãos, é que ela foi criada por Deus com uma missão. E a missão dela não foi apenas de reprodução, porque tanto Adão como Eva receberam essa missão, crescer e se multiplicar. Mas ela tinha uma missão de ser a auxiliadora de Adão. Essa foi a missão de Eva. Auxiliadora. E essa palavra auxiliadora significa aquela que ajuda, aquela que vem em socorro de. Se você está precisando, necessitando, então a pessoa está ali para lhe ajudar, socorrer. Não significa dizer que Eva foi criada inferior a Adão, que na verdade foram criados iguais. Homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança. Mas ela tinha uma missão, que é a missão de Adão, de cuidar do jardim, de se reproduzir, de se multiplicar, e de ter comunhão com Deus. Ela era a pessoa que foi colocada por Deus para fazer companhia a Adão, mas uma companhia que o ajudasse a cumprir com a sua missão. Então vejam que lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a mulher ela foi criada para o homem e não para si mesmo. Então ali em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 8 e 9,
que diz: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então esta era a missão de Eva quando ela foi criada. Um outro aspecto interessante, que é exatamente o que eu já falei, não vou me demorar muito, ela foi apresentada a Adão por Deus, e ali, naquele momento em que ela é apresentada por Deus, a gente vê a primeira cantada, a primeira declaração de amor que Adão faz ali para Eva, no capítulo número 2, versículos 22 e 23. Esqueceram a água aqui, né, irmãos? Cadê a Eva? Ela aí recebeu a primeira cantada, a primeira declaração de amor, ali em Gênesis capítulo 2, versículos 22 e 23. Ali Adão diz, quando Deus entrega, que ele olha para aquela mulher, depois de ter passado tanto tempo com aqueles animais, dando nome, não achava uma ajudadora idônea, e ali de repente Deus leva Eva, e quando ele olha para ela, aquela beleza da criação de Deus, ele diz: e aqui, como é que diz aqui? Esta afinal, olha aí, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Osso dos meus ossos. Depois de ver tanto bicho feio, aqueles animais dando nome, de repente ela olha para aquela beleza, ele olha para aquela beleza e diz assim: agora sim, agora não é um bicho feio não, agora é osso dos meus ossos, Aí então ele faz ali a sua declaração de amor. Um outro aspecto interessante aqui, irmãos, que é que ela foi um instrumento do inimigo para a queda do homem. Ela foi um instrumento do inimigo para a queda do homem. A Bíblia diz que ela foi enganada, mas vejam que a Bíblia diz que ela foi enganada, mas ela não foi inocentada. Ela transgrediu, mesmo ela sendo enganada. A Bíblia considera que ela foi enganada, mas ela não foi inocentada. Então vejam aí, em 1 Timóteo capítulo 2, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, diz assim: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então ela pecou da mesma forma. Ela não foi inocente, mesmo sendo ali enganada. Tá certo? Um outro aspecto é que ela foi condenada a ter uma gravidez sofrida e um parto com dores. Eu falei aqui, brincando, que o homem não aguenta, não aguentaria um parto, mas ali há uma condenação, resultado do pecado do homem e da mulher. Foi o que Deus ali falou em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Que diz, e a mulher disse, o Senhor ali aplicando a pena: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Quer dizer, não é só o parto, durante a gravidez, os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o marido, e ele te governará. Então vejam, antes ela estava submissa ao homem, no aspecto da santidade do homem, o homem ainda no seu aspecto santo, moral, agora ela passaria a ser governada por um homem decaído. Aí há uma diferença nessa questão.
Então, essas são umas características que a gente olha quando a gente começa a analisar a vida de Eva. Mas, vendo todos esses aspectos, as circunstâncias da vida dela, a gente percebe, irmãos, que Eva foi uma mulher sofredora. Ela passou por muitos momentos difíceis na vida dela. E eu quero aqui pensar com vocês alguns desses momentos. O primeiro é que ela foi responsabilizada pelo juízo de Deus a transgressão de Adão. Vejam, aquele sentimento de culpa que fica na pessoa. Porque, na verdade, a Eva, ela foi colocada ao lado de Adão para ser uma ajudadora idônea. Significa uma ajudadora que tinha uma integridade moral. Portanto, ela tinha toda a responsabilidade junto de Adão para caminharem em comunhão com Deus ali no Jardim do Éden. Mas ela foi enganada ali no Jardim do Éden. A gente percebe que ela não auxiliou seu esposo a se manter fiel a Deus. Ela foi lá, pegou do fruto e ela levou o fruto. Vejam aí em Gênesis capítulo 3, versículos 12 e 13. Deus disse ao homem, Adão disse para Deus: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então vejam que Adão apontou para Eva. Mas não foi só o homem que apontou para Eva, não. Deus também. Esse sentimento de culpa, irmãos, ela carregou consigo. Vejam aí. Deus disse à mulher, em Gênesis 3, 12 e 13. Gênesis 3, 12 e 13, né? Quando ele diz: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Então Deus apontou para ela. Ele, como se dissesse assim: eu lhe coloquei lá para você ajudar o seu marido a ser fiel a mim. Você foi o instrumento de Deus para a queda da humanidade. E isso, irmãos, é um sentimento de culpa que eu tenho certeza que ficou ali na mente e no coração de Eva. Por quê? Porque a atitude de Eva foi o princípio de toda a queda e do desmoronamento da estabilidade familiar. A partir dali, o pecado entrou no coração do homem. E aí foi a destruição da humanidade, a decaída, a degradação da humanidade. Vejam que a ação de Eva, mesmo ela tendo sido enganada, quando a gente olha o texto, a gente percebe que foi um engano refletido. Ela pensou no ato que ela praticou. Por quê? Porque ela viu o fruto. E ela disse que é boa, é bom de se ver, é bom de se comer. Vejam aí em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então vejam, quando ela pegou o fruto da árvore, não foi um ato impensado, mas foi um ato refletido. Então ela pensou, ela olhou, ela refletiu, ela pensou nas palavras da serpente, ela olhou para o fruto e ali ela decidiu, em cima da reflexão dela, de pegar o fruto e comer. Nós precisamos entender então, irmãos, que quando permitimos que o pecado entra na nossa vida, no nosso coração, nós estamos abrindo a porta para a destruição da nossa vida. Quando Eva olhou para a árvore, ela pensou e ela tomou do fruto, ali ela abriu a porta, ela escancarou a porta para o inimigo entrar e destruir a família. Então, por isso é que nós
precisamos buscar ao Senhor, perseverar, né, nas caminhadas com Ele, ser fiel a Ele, estar sempre debaixo da sua vontade, sempre em obediência à sua palavra, para que a nossa família, né, a nossa existência enquanto ser humano permaneça santa, né, diante de Deus, e firme diante de Deus. O segundo aspecto do sofrimento de Eva, e aí já consequência do primeiro, é que ela foi expulsa do seu lar. Foi expulsa do seu lar. Depois do pecado, irmãos, Adão e Eva foram expulsos da casa. Agora imagine o que é você, né, construir um lar, construir uma casa, certo? E de repente você perde tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você trabalhou, tudo aquilo que você dedicou, né, a sua vida, o seu esforço, a sua luta, né, de repente você perde tudo aquilo. E eu fiquei imaginando, é muito difícil, né? Ter que deixar o lar, ter que deixar a casa e a gente recomeçar. Pois Eva passou por essa experiência, e pior, sem direito de retorno. Ali em Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 24, fala desse momento da vida de Eva. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deixar tudo é uma dor muito forte, o sofrimento de Eva, porque ela foi expulsa do lar. O homem e a mulher foram expulsos. Eles perderam tudo aquilo que eles construíram. Eu fico pensando, irmãos, na vida ali da mulher de Ló. Muitas vezes a gente olha e condena a mulher de Ló, né? Porque a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Deus disse para não olhar para trás, e ela olhou para trás, e ela se tornou uma estátua de sal. Agora pense o seguinte: quantos anos estava ali Ló e a sua esposa? Quanto tempo de vida doada, dada naquele local, a construção, a luta de uma vida, de uma estrutura, de um lar, de uma casa, e de repente perdeu tudo. E aí eu fico pensando, irmãos, que num momento como esse, a tendência nossa sempre será olhar para trás, sempre será pensar em tudo aquilo que nós fizemos, que nós construímos, e de repente tudo desmorona na vida da gente. É momento de dor, é momento de sofrimento, e eu entendo que muitos lares, irmãos, passam por situações como essa. Muitos lares são perdas de filhos, separações, são lutas, né, que enfrentam, que se mudam de um lugar para outro, que são obrigados a fazer isso. Muitas pessoas passam por situações, mas acima de tudo, a melhor maneira de nós vencermos essas frustrações, essas decepções, essas perdas que nós sofremos ao longo da nossa vida, sempre será a confiança em Deus, porque quando Deus fez isso ali com Adão e Eva, Ele estava mostrando um novo caminho, uma nova jornada, uma nova caminhada para aquele casal. O terceiro aspecto que eu vejo ali da dor e do sofrimento de Eva, irmãos, foi que ela perdeu 2 filhos ao mesmo tempo. 2 filhos adultos.
Um com morte, o outro porque foi expulso da presença deles. Caim matou Abel, não é isso? Caim matou Abel. E ali a gente vê que tudo aquilo que ela vinha passando não foi suficiente para ela. Ela teve que enfrentar mais uma dor. Uma das coisas mais tristes que talvez passe um pai é ter que enterrar o seu filho. Porque a natureza é que o filho enterre o pai, e não o pai enterre o filho. E naquele momento ali, aquela primeira mãe, que teve os primeiros filhos, logicamente, teve que enterrar um dos seus filhos. E Caim foi expulso ali da presença, né, de Deus, da presença de Deus e dos seus pais. E em Gênesis capítulo 4, versículos 10 a 16, conta essa história. E disse Deus: que fizeste? Falando ali para Caim: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a tua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença hei de esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que eu encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou a terra de norte, ao oriente de Éden. Está em Gênesis capítulo 4. Agora veja, Eva, ela não perdeu o filho unicamente pela morte. O outro filho ela perdeu não apenas porque se retirou da presença deles, mas porque perdeu para o inimigo. Ela perdeu o filho por morte e o outro para o inimigo, porque aqui diz o texto: e afastou-se Caim de Deus. Um foi para o inferno, o outro foi por morte. Então, os dois irmãos, é interessante, irmãos, a gente observar isso, porque a perda de Eva, às vezes você pode pensar, os pais quando passam por situações como essa, eles podem pensar assim: onde foi que eu errei na criação do meu filho? O que foi que eu orientei, o que foi que eu fiz que não deu certo para a criação do meu filho? E eu fico olhando para Eva, irmãos, porque os dois filhos de Eva foram criados com o ensinamento da existência de Deus e do temor a Deus. Como é que eu sei isso? Porque todos os dois foram à presença de Deus oferecer sacrifício a Deus. Então eles foram criados, ensinados por Eva, de que Deus existe, quem era Deus na vida deles, apesar de que eles terem sofrido todos aqueles reveses, terem sido expulsos do Éden, ter passado por tudo que passaram, mesmo assim, eles não desistiram de Deus. Ou melhor, Deus não desistiu deles. E eles ensinaram os seus filhos, foi educar os seus filhos no temor a Deus. Mas, o que aconteceu? É que, irmãos, nós podemos fazer tudo, muitas vezes, pelos filhos, mas a decisão final, a escolha, são deles, não é nossa. Eles é quem fazem a escolha das suas vidas, não somos nós. Nós entregamos a eles tudo aquilo que eles precisam para serem pessoas retas, honestas, íntegras, moralmente íntegros, temerosos a Deus, mas no fim das contas, de todas as coisas, na verdade, a decisão é única e exclusivamente deles que escolhem o que seguir na vida, não é nosso. Nós não podemos escolher por eles.
E aqui o que a gente vê é que as escolhas de Caim e Abel foram totalmente diferentes. Quando a gente olha para os dois, a gente vê que são dois irmãos que tinham caráter e personalidade diferentes. Vejam aí em 1 João capítulo 3, versículo 12. Primeiro João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas. Enquanto um escolheu o caminho de Deus, enquanto um escolheu ser obediente a Deus, seguir a sua vida em temor a Deus, o outro escolheu se afastar de Deus. Por isso é que nós ensinamos as nossas crianças, nós damos todas as ferramentas, todos os instrumentos, mas ao final, irmãos, a escolha ainda pertence a eles. Os filhos são sempre para nós uma caixinha de surpresa, né? Nós não sabemos. A mãe, eu estava falando aqui, a mãe ela carrega o filho 9 meses no útero e ela tem projeto de filho. Ela começa a pensar nesse filho, projeto de filho. Quando esse filho nasce, a mãe, ela tenta colocar em prática o projeto de vida que ela começou a fazer quando ela concebeu aquela criança. Projeto de vida. Mas a gente nunca sabe o que está no final desse projeto. O filho sempre será uma caixinha de surpresa para nós. Sempre será. É claro que a gente crê na palavra de Deus, que ali a palavra diz que a gente deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar, mas cada um, ela escolhe, né, o caminho que deve andar. Mas aí você pensa, puxa vida, eu nunca tinha pensado que essa foi uma mulher tão sofrida, né? Eva foi uma mulher sofredora, mas também uma mulher que superou todas essas dificuldades, gente. Todas essas dificuldades. Eu fico pensando o seguinte: Eva não tinha pai, Eva não tinha mãe, Eva não tinha amigos, Eva não tinha psicólogos, não tinha pessoas ao seu redor para confortar na sua dor, para orar com ela, para fortalecer o seu coração, para andar com ela, mas ela conseguiu superar as suas lutas e dificuldades. Fez ela superar. Eu digo muitas vezes aqui que nós podemos perder tudo na vida, mas a gente não pode perder Deus na vida da gente. Ela não tinha pai, não tinha mãe, não tinha amigos, mas ela continuou a ter Deus. Deus, ele nunca desistiu do seu propósito e do seu projeto de vida para com Adão e Eva. Nunca desistiu. Quando Adão e Eva caíram, o que ele fez? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a promessa, né, o próprio Evangelho, a promessa de que viria o Salvador. Mas ali, quando ele confrontou Adão, o que ele fez? Ele vestiu Adão novamente. E o projeto dele com Adão e Eva continuou. O propósito de Deus para conosco continua desde que nós não venhamos a abandonar a Deus, a se afastar de Deus. E foi isso que aconteceu. Eles foram expulsos do paraíso, mas eles continuaram a sua relação com Deus, o seu temor a Deus, e porque eles estavam ainda nessa relação de intimidade com Deus, eles conseguiram superar as lutas, as dificuldades, a dor e o sofrimento
pelo que passaram. Vejam, que quando a gente olha o texto, a gente pensa assim, não, mas eles tinham um ao outro, não é? Adão e Eva, eles tinham um ao outro, eles podiam se apoiar um no outro. Mas a gente pensa o seguinte, será que a gente pode fazer um paralelo com o texto que está em Lucas capítulo 6, 69? Jesus ele diz o seguinte ali: porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no abismo do povo? E aí você pensa o seguinte, será que uma pessoa que está sofrendo tanto quanto o outro pode ajudar o outro a se fortalecer, a confortar, né? Então, na verdade, os dois, naquele momento, tinham Deus para confortar e para fazer com que eles pudessem superar as suas lutas e as suas dificuldades. Entendo eu que o consolo para o casal veio de Deus. Eles não tinham ninguém, mas eles tinham a Deus. E nele encontraram o conforto, a fortaleza e o consolo para superarem ali as suas dores, os seus sofrimentos e as suas dificuldades. Vejam aí em Gênesis capítulo de números 4, versículos 25 e 26. Já tinham perdido ali Caim e Abel. E eu entendo, irmãos, que esse texto é bastante revelador nessa situação. Por quê? Porque mostra que eles não perderam o contato com Deus, eles não perderam a sua relação com Deus. E eu entendo que ali foi Deus que agiu diretamente na vida deles. Vejam aí, Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, veja então a sua relação com Deus ainda. Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Que coisa, né, irmãos? Às vezes você pensa assim, né? Não tem ninguém. Não tem ninguém que me ajude, que estenda a mão para mim. Às vezes a gente está numa situação de muita dor, de muito sofrimento, a gente olha, não vê perspectiva, mas aquele que tem Deus no coração, pode ter certeza que as portas se abrem, do nosso coração fica em paz, porque o conforto de Deus transcende todo e qualquer entendimento. Foi isso que Deus fez com Adão e Eva. Perderam praticamente tudo na vida, mas reconstruíram, porque Deus amparou-os e continuou com o seu propósito, o seu projeto da humanidade se multiplicar. E assim nós estamos aqui hoje, louvando e exaltando o nosso Deus. Amém? Curvam suas cabeças. Eva, é um grande exemplo de superação. A nossa primeira mãe, todos nós temos algo de Eva, né? A genética. Ela foi um grande exemplo de superação. Então nós devemos ter não apenas nos genes, mas também no exemplo de vida, de superação daquela mulher forte, que conseguiu superar todas essas dificuldades, essas lutas.
Ela pôde passar por situações difíceis, perdas, dor, mas ela buscou a Deus nesse momento. Muitas vezes, como eu falei, nós não temos ninguém que possa nos consolar, nos orientar, nos fortalecer. Mas quando temos Deus ao lado, ao nosso lado, Jesus Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sim, quando nós temos Jesus na nossa vida, no nosso coração, nós temos tudo, porque nós temos conforto, nós temos orientação, nós temos consolo, nós temos fortaleza. Deus nos redireciona, Deus. Quando tudo desaba, Ele nos redireciona para uma nova construção, uma nova vida. Ele conduz para novas oportunidades de vida, desde que a gente não se afaste da sua face. Amém? Deus nos abençoe. Que sejamos perseverantes na nossa caminhada com Cristo. Vamos ficar em pé, vamos orar essa manhã.